Jesus, estamos aqui mais uma vez juntamente com vocês para estarmos aprendendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para Todos. Eu, como vocês já conhecem, sou o professor Ricardo, estamos juntos mais uma semana, Vamos aprender mais uma lição importantíssima, lição de número 8, aonde nós vamos estar dando a sequência nos estudos, Nós vamos estar tratando da grande tribulação. Então, é um assunto um pouco intrigante, porque ele não fala da igreja que vai subir, mas da igreja que vai permanecer, que vai ficar aqui na terra. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que existe dois tipos de igrejas, A igreja que vai subir, a igreja noiva do Cordeiro e a igreja que vai ficar na grande tribulação. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que aqueles que ficarem também, se permanecerem fiéis, se não negarem ao Cordeiro ou a Jesus na grande tribulação, eles também alcançarão a salvação e pode ser considerado como a igreja sofrida, a igreja que passou pela tribulação. Então, no meu ponto de vista, eu acredito nesta possibilidade, nessa forma, Então, nós vamos estar estudando a respeito da grande tribulação. Para dar sequência, vamos aqui no texto áureo, aonde nos diz assim, quero ser um pouco bem sucinto no comentário hoje, e se a gente consegue passar algo de uma forma que vocês venham compreender. Então, vamos lá, texto áureo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A verdade prática nos diz assim: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Então, já temos aí algo importante, já temos aí algo interessante para nós sabermos. A grande tribulação se dá, ela começa após a igreja ser arrebatada. Então, conforme o evento do arrebatamento acontecer, quando a igreja, a noiva do Cordeiro, chegar diante do Cordeiro, foi entregue pelo Espírito Santo ao Cordeiro, começa-se aqui na terra a grande tribulação. Então, nós vamos aqui falar a respeito desses detalhes ou desses acontecimentos aqui. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, do verso 21 e 11, no 11. Apocalipse 7 e Apocalipse 7, do 13 ao 14. Então, vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ele colocou o versículo 11 aqui, mas é versículo 22, então acho que foi um erro de impressão aqui, mas é o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, olha só como o próprio Deus ele é cuidadoso. Ainda que nós somos infiéis com Ele permanece fiel até os crentes vamos dizer assim, da grande tribulação. Até os crentes que ficarão na grande tribulação, Deus ainda permanece fiel para com eles. Por quê? Porque Ele vai abreviar o tempo, porque se Ele não abreviasse esse tempo, muitos não aguentariam, ou vamos dizer assim, uma certa maioria não aguentaria. Apocalipse 7, verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? 14. E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação
tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então olha só que maravilha, né? O sangue do Cordeiro fazendo efeito até no momento da grande tribulação, lavando, purificando almas durante a grande tribulação. Então, o sangue de Jesus, ele tem um poder que o poder vai até, vamos dizer assim, até a eternidade. Então, passarás os céus e a terra, pode passar o que for, mas o sangue de Jesus ainda continua valendo, ainda continua salvando, ainda continua limpando. Então olha só, né, a importância que tem a morte e a ressurreição, o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então ele tem um peso aí até durante a grande tribulação. Vamos entrar aqui na introdução, aí a gente já começa a entrar no comentário aqui que eu preparei aqui. Introdução. Esta lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra quando a igreja do Senhor for arrebatada. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 são dedicados a este acontecimento. Mais do que saber todos os detalhes deste período tenebroso, o cristão deve orar e vigiar. Mateus 26, verso 41, para não fazer parte dos que não subirão com a igreja no arrebatamento. Então olha só que interessante, saber é importante, o saber os detalhes ele é importante. Por quê? Porque cabe a nós, a igreja hoje, esclarecer ou estar passando, ou estar alertando as pessoas a respeito do que acontecerá se ficarem na grande tribulação. Então a obrigação é nossa de estarmos aí passando esses detalhes. Então, mas não é somente saber, não adianta nada eu saber e chegar no momento do arrebatamento eu ficar, ou Jesus vir em particular para mim e eu também não subir e eu for para o inferno. Então não vai adiantar nada. Então não adianta somente saber, o importante é saber e aplicar isso na nossa vida. Então olha só que coisa interessante, o saber é importante, mas o aplicar isso na vida é mais importante ainda. Então olha só, o que nós precisamos saber a respeito da grande tribulação? Então olha só, a grande tribulação, né, ela significa, ou ela tem um significado. Grande tribulação é o período de grande aflição ou flagelo. Então quando a gente vê esse codinome, grande tribulação, sabemos que é algo grandioso, que é algo, vamos dizer assim, que não se viu ainda, que não se aconteceu. Então é algo que chama a atenção, porque é algo que é grandioso, é algo que, se muitos, que nem o próprio Jesus falou, se ele não abreviasse esse tempo, muitos não suportariam, porque é algo grandioso, é algo que não se viu desde o princípio da criação até os dias de hoje, somente naqueles dias. Então olha só, jamais visto e vivido por ser humano. Então esse detalhe, ele é importante. Muitas pessoas sofreram, desde o princípio até agora, sofreu, mas o sofrimento da grande tribulação será algo inédito, tá? Então quando se fala de grande aflição, temos a noção de ser um período de sofrimento, mas isso vai além de falar. Então quer dizer, além do detalhe de eu falar ou eu expressar a grande tribulação, mas só vai ter a experiência de saber o que é tribulação aqueles que passar por ela. Então olha só que coisa interessante. Então irmãos, não queira passar por esse período, porque vai ser um período de grande sofrimento.
tá? Então vai ser um período de muito sofrimento, muitos flagelos, muitos acontecimentos um à seguida do outro, porque nós estaremos aprendendo, estaremos vendo aqui nas aberturas dos selos, estaremos vendo aqui no toque da trombeta, ali no derramamento dos cálices, ali os acontecimentos que irão acontecer. Não será fácil, não será brincadeira, igual muitas pessoas imaginam ou pensam no dia de hoje. Então olha só, um detalhe aqui da lição, né? Nós estamos aqui no primeiro item aqui, né? Falamos aqui o que é a grande tribulação. Então o que é a grande tribulação? Nós já sabemos aí que é um grande sofrimento jamais visto pela humanidade, e ela, se não aceitar Jesus, se não permanecer fiel, passará por ele. Segundo item aqui, a igreja passará pela grande tribulação. Então olha só que coisa interessante, será que a igreja passará pela grande tribulação? Então há dois tipos, que nem eu falei no começo, há dois tipos de igreja do meu ponto de vista: a igreja noiva do Cordeiro, que subirá no arrebatamento, e a igreja rebelde, que ficará para sofrer a grande tribulação. Então olha só, uma dessas igrejas vai ficar. E qual será essa igreja? Será que é a noiva do Cordeiro? Não, a noiva do Cordeiro estará naquele momento, estará nas bodas do Cordeiro, comemorando o seu casamento com o Cordeiro. Então a igreja que vai ficar é a igreja rebelde. O termo igreja significa chamados para fora, lá no grego. Então esse termo significa chamados para fora, eclesia, né, do termo chamados para fora. Então quer dizer que nem todos que faz parte da igreja chamadas para fora também são a noiva do Cordeiro, ou pode se caracterizar noiva do Cordeiro. Por quê? Porque a igreja, ela não é um templo físico, ela não é uma instituição física. A igreja é um corpo místico. A igreja de Cristo, ela é um corpo místico, e o corpo místico ele não está somente no Brasil, ou em Itália, ou em Roma, ou aonde que seja. O corpo místico ele está em todo o planeta, vamos dizer assim, em toda a Terra. Todos aqueles que fazem parte do corpo místico será que permanecer fiel, que tiver aí fiel na palavra do Senhor, esse pode ser considerado como a noiva do Cordeiro e a igreja mística. Então olha só, a igreja que passará pela grande tribulação é a igreja rebelde. Tanto que em Apocalipse, no capítulo 3, vemos falar da igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Quer dizer, a igreja de Filadélfia é a igreja que permaneceu mesmo no momento de fraqueza, mesmo no momento de muitas coisas que aconteceu com ela no seu período, mas ela permaneceu fiel. Mas já vemos a igreja de Laodiceia, uma igreja rebelde, uma igreja que tinha tudo, uma igreja que parecia que era uma igreja abençoada, mas que não tinha o mais importante, que era o Espírito Santo. E o próprio Cristo, né, fala para ela que ela era morno. Então morno, ninguém gosta de coisa morna, nem o próprio Jesus. Então olha só, segundo aqui, a manifestação da trindade satânica. Então esse é o segundo item aqui. Então vamos lá, segundo item, a manifestação da santidade, da trindade satânica na grande tribulação. Estou correndo um pouquinho, porque eu acredito que os selos, a abertura dos selos, ele tem um peso maior para o entendimento, né, da grande tribulação, né? Então vai se manifestar, mas vamos lá, a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Enquanto aqui na terra os que ficaram conhecerá a trindade satânica, lá no céu conheceremos a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então olha só que coisa maravilhosa. Enquanto aqui na terra as pessoas que permaneceram ou que ficaram, né, depois do arrebatamento, eles vão ter a surpresa de conhecer a manifestação dessa trindade satânica. E quem é essa trindade satânica? Então olha só, aqui será manifesta o anticristo, a besta e o falso profeta.
Então, durante a grande tribulação será manifestada essa trindade, que é o anticristo, a besta e o falso profeta. As suas ações já têm sido demonstradas aqui na terra. Ainda tem um que a impede de agir de forma total, o Espírito Santo, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso de número 7. Então, olha só, essa trindade, vamos dizer, esse anticristo, esse falso profeta, as ações dele já têm sido manifestadas. Já tem sido manifestada na terra, já está em ação. Só que ele não está em uma ação total. Essa manifestação dessa trindade, ela só terá a sua totalidade após a tirada, após o cordeiro tirar ou arrebatar a sua noiva. Aí essa trindade satânica, ela terá o seu apogeu. Ela começará agindo de forma total ou de uma forma, grandiosa aí no meio do povo aí que ficar. Vamos lá. Terceiro aqui, o que farão a trindade satânica? Então isso é importante, né? Então quer dizer, o anticristo, o que fará o anticristo? Esse ser ou pessoa não negará a existência de Cristo. Então olha só, anticristo é um pseudo, é um pseudo-cristo, um que se diz, que se coloca no lugar de Cristo. Ele não vai negar a existência de Cristo, só que na forma que ele vai colocar, ele não vai negar que existe um Cristo, mas ele vai se intitular o próprio Cristo. Então olha só, esse ser ou pessoa não negará a existência de Cristo, mas dirá ser o próprio Cristo e enganará muitos, se colocará no lugar de Cristo, assentará no lugar santo em Jerusalém, aqui na terra, tentando enganar o povo judeu. Então quer dizer, quando ele se manifestar, quando o anticristo se manifestar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai assentar no lugar onde é devido ao Cristo assentar, ao verdadeiro Filho de Deus assentar. Por quê? Porque eles conseguindo assentar nesse lugar, as pessoas vão dar crédito a ele, vão verdadeiramente acreditar que ele é o Cristo. Então esse é um dos detalhes importantes aqui da manifestação do anticristo. Até, vamos dizer assim, até um certo período ele vai se fazer aí bonzinho, se fazer sendo o próprio Filho de Deus e tal, só que depois, mais para frente, nós vamos perceber aí, quando eles começam verdadeiramente a soltar as suas asinhas e agir de uma forma desordenada. Falso profeta, ação do falso profeta. Essa pessoa que se intitula profeta, mas na verdade é um mentiroso, será partidário do anticristo. Então quer dizer, ele jogará no mesmo partido, ele estará na mesma turma do anticristo, e levará falsas mensagens, ou quer dizer, pregará falsas mensagens ou profetizará falsas mensagens ao povo para enganar. Então quer dizer, se hoje nós, enquanto o Espírito Santo está no meio da igreja, muitos têm pregado uma falsa doutrina e muitos têm se enganado, deixado se enganar com balelas, com histórias, com pregadores que não lê nem a Bíblia, não conhece nem o texto que ele está lendo, muitos pastores se enganando, mentindo, pregando falsas mensagens para trazer o povo para ele, para trazer o povo para o seu ministério. Então olha só, fazendo da igreja, vamos dizer assim, uma mercadoria, fazendo da igreja, fazendo do púlpito um balcão de comércio, e fazendo dos cristãos comerciantes ou pessoas consumistas, da palavra. Então olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa importante de se saber. Esse falso profeta enganará, porque hoje muitas pessoas são enganadas. Então quer dizer, após o Espírito Santo ser tirado, a manifestação do falso profeta enganará a muitos. A besta, agora qual é o detalhe da besta?
Então quer dizer, a besta, ser selvagem, que virá para agir com violência contra o povo na grande tribulação. Esse será o trio satânico que se ajuntará para subjugar o ser humano. Então quer dizer, a besta, você já vê, ela já dá um sentido de um animal feroz, né? Já dá um sentido aí de um animal que veio mesmo já para implantar violência no meio do povo. Então quer dizer, partindo de um para o outro, você vai vendo que há uma sequência aí que já começa a entrar já para conseguir conciliar as pessoas ou trazer para ele as pessoas, mas de uma forma mais violenta. Então é maravilhoso. Então olha só, os eventos do juízo de Deus sobre a terra. Então agora nós vamos conseguir entender agora esses eventos aí, que está aqui na parte 3 aqui, nós já vamos começar a compreender aqui a respeito desses eventos. Qual é o primeiro evento? Então qual é o primeiro evento? Né? Eu vejo dentro desse contexto, quando a Bíblia começa a falar a respeito, quando a Bíblia começa a falar a respeito do livro das revelações, você vê que o detalhe é importante que começa a se revelar. É algo que estava, vamos dizer assim, encoberto aos olhos, né, aos olhos das pessoas, ou até mesmo os anjos ou as criaturas ali do céu não tinham conhecimento do que tinha naquele selo ou naquele livro. Então a revelação é a abertura, ou é trazer o conhecimento, essas coisas que estavam ali escrito ali naquele rolo ou naquela escritura. Então vamos lá, o primeiro evento, o livro selado. Então olha só que maravilha. Vemos aí, no Apocalipse, no capítulo 5, que fala a respeito do livro selado. Quando João ele foi levado até o céu, ele chega diante do trono, ele observa ali o trono de Deus com os 24 anciões do lado e as 4 criaturas, e do lado e à sua direita ele observa ali um livro, ele observa ali um livro à direita de Deus. Só que aí, vamos dizer assim, se olha e se vê um detalhe importante: ninguém tinha, nem tanto no céu como na terra, não tinha a capacidade de abrir aquele livro, Então aí João começa a chorar, preocupado, porque ninguém podia abrir aquele livro. Mas aí daqui a pouco um dos anciões se levanta e pega e fala para ele: vem aqui e vê, esse aqui é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí ele consegue observar ali o cordeiro, ou primeiro ele vê o leão da tribo de Judá e depois ele vê o cordeiro ali no meio, ali no centro, simbolizando o cordeiro que morreu por nós. Por quê? Porque aquele selo, aquele livro, ele tinha um significado. Aí Jesus morre por nós, entrega a sua vida, ou compra o direito de nós seres humanos, e ele tem agora o resgate em sua mão. Ele se torna o resgatador da humanidade. Então o único que podia abrir e desatar esses 7 selos, era aquele que resgatou ou que comprou esse livro ou essa escritura. Então, o primeiro evento, o livro selado. Quem abre o livro e desata os selos é o próprio Cordeiro. Esse livro não era, olha só que coisa interessante, esse livro não era o da vida, como muitas pessoas às vezes aí em comentários acabam falando que aí aquele livro era o livro da vida, que não sei o que nele estava escrito sobre, mas não tem nada disso, não é nada disso,
Não é nada disso. O livro da vida é uma coisa, o livro da vida você vai ver com o próprio Deus lá depois do final, né? Lá no final, e o livro aqui com o cordeiro, esse rolo, né? Esse pergaminho fechado, selado com 7 selos, você vai ver ele na mão do cordeiro, ele abrindo selo por selo. Então esse livro não é o livro da vida, mas a escritura é a escritura da terra, que está lá em Jeremias, né, se você quiser ver depois, Jeremias 32, verso 9 e 10 e 11, verso 10 e 11, 9, 10 e 11. Livro das pragas da ira de Deus, pois Deus é o único possuidor desse documento, onde está selado, e só o possuidor, o resgatador, podia abrir os selos. Nesse caso, Jesus, que comprou tudo em seu sangue. Então olha só que maravilha. Então Jesus, ele resgatou através do seu sangue. Jesus, ele resgatou através do seu sangue a nossa vida e se tornou aquele que era digno de abrir o livro e de desatar os selos. Então olha só, agora nós vamos aí nas aberturas dos selos, né, do livro aí vamos dizer assim, né, o desate dos selos aí. Qual que é o primeiro selo? Então vamos lá. Primeiro selo, na abertura dos selos, podemos notar que vem sendo revelado os acontecimentos futuros na terra. Apocalipse no capítulo 6, o verso 1 diz assim, ó: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Então olha só, que coisa interessante nas aberturas. O primeiro selo é rompido. João é chamado, o anjo chama, né, uma das criaturas das 4 ali, chama João e fala para ele: vem e vê, com certeza mostrando para ele o que estaria acontecendo naquele momento na terra. Então olha lá, veja lá o que vai acontecer. Aí começa a se surgir: e vi um cavalo branco, o que estava sobre ele tinha um arco em suas mãos. Então olha só os detalhes, né? Então aqui, a ênfase importante aqui não é tanto no cavaleiro, a ênfase que é dada aqui nos 4 cavaleiros não é tanto nos cavaleiros, mas é no cavalo e na sua arma que estava na sua mão. Então olha só, esse cavalo simboliza o evento da falsa e momentânea paz. Então quer dizer, olha só, viu-se um cavalo branco. Após a igreja ter sido arrebatada, né? Após a igreja ter sido levada, agora se implanta um governo aqui na terra, né? Agora se implanta um governo aqui na terra, e automaticamente esse governo, com aquela, vamos dizer assim, né, com aquela bagunça, com aquele acontecimento, aquele evento que as pessoas estavam ali preocupadas, alguém poderia colocar uma ordem, deveria colocar uma ordem para poder se, né, vamos dizer assim, né, o governo ser estipulado ali, porque numa bagunça você não consegue organizar. Então quer dizer, aí o falso profeta, a besta e o anticristo organiza o evento. Aí vem você ver o primeiro cavalo branco simbolizando uma falsa paz. Só que olha só que interessante, né? Você vê que ele tinha na sua mão, um arco, simbolizando uma falsa paz, mas ele tinha na sua mão um arco. Isso significa uma instabilidade nessa paz. Vamos dizer assim, né? A qualquer momento essa paz poderia ser quebrada. Então quer dizer, o arco simbolizava a instabilidade da paz, podendo ser quebrado de uma hora para outra ou a qualquer momento. Então olha só que interessante. Então são os eventos que João começa a observar. O segundo selo, a abertura do segundo selo. O segundo selo revela um cavalo vermelho, né, que está aqui no subtópico 3, no tópico 3 e no subtópico 2, né? Então quer dizer, a abertura do segundo selo vê-se o cavalo vermelho.
Então olha só, esse cavalo vermelho simbolizava a disseminação de guerra sobre a terra. O tempo de falsa paz tinha chegado ao fim. Sua grande espada significava que podia ferir os homens. Então quer dizer, não matar. Ele ainda não tinha autoridade para matar, mas ele tinha o poder para ferir, para colocar um contra o outro, para machucar, para ofender. Então quer dizer, esse segundo cavaleiro, esse segundo cavalo vermelho, ele dá um sentido de disseminação, de sangue, de guerra, de luta, de batalha. Então olha só que interessante. O terceiro aqui, eu acho que está um pouco, a gente está resumindo e está conseguindo compreender assim uma claridade melhor. Terceiro selo. E olhei e vi um cavalo preto. Então olha só, primeiro, o cavalo branco simbolizando uma falsa paz. Segundo, o cavalo vermelho simbolizando a quebra da paz, né? O final da falsa paz, agora entrando para o lado do começo da guerra. Então olha só, as coisas vão ficando mais difíceis. Cada tempo que vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis. O terceiro selo já vem um cavalo preto. E o que significa o cavalo preto? Quando nós pensamos algo escuro, algo preto, algo você já vamos dizer assim, na sua mente, você já acredita que as coisas não está boa, as coisas vai ficar difícil. Então olha só, e olhei e vi um cavalo preto. Seu significado, como o próprio texto nos mostra, então olha só, no próprio texto aqui, em Apocalipse no capítulo 6, no verso de número 5, diz assim, ó: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Então olha só que coisa interessante, olha só que maravilha, você vai perceber que cada um dos animais, cada uma das criaturas que está diante do trono de Deus, vem uma notícia para dar para João. A primeira criatura, a segunda, a terceira, então quer dizer, eles vão dando a notícia aí a João. Então olha só, olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então olha só, esse cavalo, esse cavalo com esse cavaleiro, ele simbolizava, o seu significado como, vamos dizer assim, para nós conseguir entender, ele veio trazer fome, ele veio trazer dificuldade, ele veio pesar aí a quantidade, ou que você compra ou que você vende. Então quer dizer, era um racionamento alimentar, fome, peste. Então você vai vendo que as coisas vai aumentando, que essas tribulações elas vão cada vez ficando mais difíceis. Seu significado, como o próprio texto nos mostra, é o surgimento do período de fome e escassez na terra. A balança indica, olha só, o racionamento de todos os alimentos, e somente irá comprar aquele que tiver o sinal da besta em sua testa. Então é um fato interessante e intrigante, quando é aberto o terceiro selo, aí você já começa a ver as coisas já ficando mais difíceis, e o diabo agora começa a selar os seus, começa a colocar o selo naqueles que são seus. Aí começa-se o período de vamos ver quem verdadeiramente é cristão ou não. Se você ficou e se a pessoa ficou, agora vai passar por esse, vamos dizer, esse crivo aí de saber se ele verdadeiramente é cristão ou não. Então olha só, o quarto selo: e olhei e vi um cavalo amarelo. Esse, olha só, isso é importante, esse é importante. Esse é o único momento que se dá a ênfase maior ao cavaleiro. Então olha só, é um detalhe maravilhoso. Você vai ver que todas as ênfases aqui foram no cavalo, e foram na sua arma, ou naquilo que ele tinha, o objeto que ele tinha na sua mão. Mas agora, esse cavaleiro aqui,
né, esse cavaleiro aqui que está surgindo aqui da abertura do quarto selo, a ênfase maior é sobre o próprio cavaleiro. E ele tem um nome. Os outros você não vê detalhes, se ele tinha nome, aparência, nada. Mas esse daqui ele tem um nome, né? Então olha só, a ênfase maior é no cavaleiro. Onde ele é identificado por morte. Então quer dizer, olha o nome que ele tem, morte. E ele não vem sozinho, vem acompanhado pelo inferno com o poder de matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras do campo. Então quer dizer, agora foi-se dado, né? Agora foi dado a ele o poder de matar e o inferno o poder de receber. Então olha só, aqueles que passaram aí por esses 3 selos, chegou no quarto selo aberto, começam-se as pessoas que morreram morreram ali na grande tribulação e negaram a Jesus, começam a ir para o inferno, porque aqueles que aceitaram a besta não tem necessidade deles morrerem, né? Aqueles que aceitaram o governo da besta não tem por que eles morrerem naquele certo momento. Aí depois nós vamos ver mais para frente as outras pestes que começam já a ser agora a ira de Deus contra, né, esses detalhes aqui. Então olha só que maravilha. O quarto e quinto selo, na abertura do quarto selo aparece um cavalo amarelo, né, como eu já comentei. Agora na abertura do quinto selo, João deixa de ver animais e tem a visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação. Então olha só, agora vamos dizer assim, agora o detalhe agora aqui é naqueles que morreram, né? Agora o detalhe aqui é naqueles que morreram na grande tribulação, por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Apocalipse 6, verso 9 e 11. Estes são salvos em meio à grande tribulação. Eles clamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. Então olha só, esses que vão sendo mortos, eles são aqueles que, claro, aqueles que negaram, né? Aqueles que negaram aceitar o sinal da besta. Então quer dizer, esses que vão morrendo, eles vão subindo, ou eles vão chegando até a Deus, né? Porque você vai ver que ali no próprio texto mais para frente, no capítulo 7, você já vai ver que o próprio João vê sobre embaixo do trono, ele vê aquelas pessoas que vão chegando, né, com as suas vestes brancas. Olha só, o sexto selo. O sexto selo e o sétimo selo, vê-se um grande tremor de terra, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, estrelas caem, meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas são arrasados, os governantes da terra, os poderosos. Então quer dizer, vamos dizer assim, né, que é um movimento agora na terra. Então quer dizer, até então o subjugamento aqui seria na própria humanidade. Então quer dizer, os flagelos viriam, aí as pestes viriam sobre o homem. Agora as coisas começam a partir do sétimo selo, né, do sexto e do sétimo selo aberto, começa-se a acontecer agora, os acontecimentos começam a vir sobre a face da terra. Sexto aqui, as 7 trombetas e as 7 taças. Então olha só, é uma sequência, né? É sequenciado os fatos. Após, né, o desatamento dos 7 selos, você vê agora os anjos começarem a tocar. Agora já não é mais o cordeiro, né? Agora já não é mais o cordeiro, mas agora é os anjos que começam a tocar. Os anjos começam a tocar as trombetas. Então agora você vai ver que, vamos dizer assim, no primeiro momento foi a revelação. No primeiro momento foi revelado, porque até então não sabia o que iria acontecer. Mas no segundo momento se começa a tocar as trombetas. Trombetas é sinal de algo vai acontecer, algo está para acontecer, algo fenomenal, algo glorioso vai acontecer, né? Então olha só, as trombetas começam a ser tocadas pelos anjos.
7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início, a vegetação e a queimada. Então quer dizer, vamos dizer assim, né, sobre a face da terra. As 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 15, verso 16, representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Salmos 9, verso 17. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 de Apocalipse são descritos os governos, os eventos das 7 taças. Então olha só, aquele que permaneceu ou que ficou no arrebatamento vai passar por esses detalhes. E isso não é, muitos acreditam, muitos aí dispensacionalistas que acreditam em muitas coisas aí, acreditam que isso já está acontecendo, acreditam que a tribulação já está acontecendo, ou nós estamos no período da tribulação, ou a tribulação então quer dizer, são muitos pensamentos e pouco conhecimento, dos fatos. Eu fico com a palavra, eu fico com a Bíblia, eu fico com aquilo que a Bíblia diz, e literalmente aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia nos fala que esses detalhes vão acontecer após o arrebatamento, eu acredito fielmente, piamente, que isso irá acontecer após o arrebatamento da igreja. E eu, como não sou, vamos dizer assim, bobo, eu não quero pagar para ver. Eu quero estar nas bodas do Cordeiro, porque enquanto os eventos estiverem acontecendo, enquanto os grandes eventos estiverem acontecendo, as desgraças, as pestes estiverem acontecendo aqui, ao mesmo tempo lá no céu estará acontecendo aquela festa maravilhosa. Então qual você prefere? Qual desses eventos você prefere? Você prefere estar na grande festa, na grande alegria, na grande comemoração, ou você prefere estar no sofrimento, na aflição, nos flagelos, na angústia? Então olha só, cabe aí algo para nós podermos racionalizar aí, trazer para o nosso raciocínio. Será o que nós estamos buscando hoje é ir para o céu, para as bodas do Cordeiro, ou nós estamos prontos para ficar aqui, passar e pagar para ver e passar pela grande tribulação? Então vamos lá, aqui conclusão para nós estarmos encerrando aqui. Conclusão: o cristão precisa viver em santidade para que não venha fazer parte da grande tribulação. Que jamais venhamos nos esquecer da recomendação bíblica: abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 22 ao 23. Então olha só, que nós possamos permanecer firmes, em nome de Jesus, permanecer firme até Jesus voltar. Eu gostaria desde já estar agradecendo de estar com vocês mais uma vez, e peço que vocês continuem conosco, continuem assistindo, continue aí colaborando conosco aí. Muito obrigado pelos quase 400 alunos aí, ou pessoas que gostam do nosso trabalho. Então eu quero agradecer de coração a todos que têm assistido o nosso canal. Muito obrigado a vocês. Gostaria de estar orando pela vida de vocês, e a gente está encerrando aqui. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Te peço que o Senhor continue abençoando, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, e que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa fazer a diferença na nossa vida. Deus abençoe essas pessoas que vão assistir essa aula. Dá, Senhor, a graça devida a cada um, que nós possamos permanecer firme até a Tua vinda, para subirmos para as bodas do Cordeiro. Eu te agradeço em nome de Jesus. Clica lá no like lá. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.